Galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente, diretamente de Belém do Pará para o mundo. Eu sou Paulo Carvalho e é um prazer poder estar com vocês aqui em mais um episódio do Carta na Manga, Vozes de Bairro. Quero te convidar já a curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal e clicar no sino de notificações. Assim você vai receber o nosso conteúdo e poder aproveitar tudo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Esse vídeo está sendo lançado em estreia, então já clica nos comentários, afasta para o lado e interage no chat, tá bom? Aqui em cima nós temos o nosso Instagram, @cartanamangapodcast. É lá que vai acontecer todos os bastidores e fotos desse encontro mágico. Para quem está nos ouvindo, eu sou Paulo Carvalho, tenho 1,80 de altura e estou sentado junto com nossa convidada, de frente para uma mesa preta com alguns elementos do nosso cenário, como um megafone, um microfone, um caderno. Eu estou com cabelo preto, sou de pele parda, tenho uma camisa preta onde está um ícone escrito Carta na Manga, Vozes de Bairro, no formato de um megafone. Nós estamos sentados, eu estou de calça jeans azul e a nossa convidada está aqui ao lado, é a Bia Bergman. Ela tem cabelos pretos, 1,60 de altura, camisa hoje preta, short preto, está lindíssima aqui. E com o nosso cenário também de fundo, que é o Carta na Manga, Vozes de Bairro, da cor laranja. Aqui embaixo, fazendo a parte de acessibilidade, nós temos Ednúzia Queiroz fazendo trabalho para você. Esse é um episódio especial realizado a partir de uma aprovação em o edital de chamamento público de número 005/2025, de fomento à circulação de projetos culturais. Política Nacional Aldir Blanc, FADESP, Secult, Governo do Estado do Pará, Ministério da Cultura, Governo Federal. Agora sim que eu disse tudo, é muita coisa para falar aqui no começo. Este é o Carta na Manga, Vozes de Bairro. Meus amigos, minhas amigas, a gente está muito feliz porque hoje nós estamos aqui no Centro Comunitário das Castanheiras, no Curió-Utinga, para compartilhar duas histórias muito importantes, que são histórias de mulheres que fazem a diferença aqui no bairro e a gente está muito empolgado. A primeira delas que você está assistindo aqui, eu não sei qual ordem vai sair esse vídeo, se esse é o segundo do dia ou o primeiro, mas uma dessas vozes está aqui, sou fã do trabalho dela, já acompanho, é uma mulher incrível, multiartista, talentosa, não só conhecida em Belém, mas também já no Brasil, compositora, cantora, atriz, 1001 coisas. Quero que vocês recebam no Carta na Manga Vozes de Bairro a voz da Bia Bergman. Ai, muito obrigada. Obrigada por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. Ô, Bia, obrigada. Deu certo esse nosso encontro? Finalmente, né? Cara, que bom. A gente já estava tanto tempo tentando se encontrar, né? Pois é. Que bom que saiu. Bia, a gente já havia pensado em ti em outros projetos que a gente havia idealizado. E aí, quando surgiu o Vozes de Bairro, que era a oportunidade da gente visitar os bairros, Bia, onde é que tu mora? Então, a gente queria muito você nesse projeto, porque a gente sabe da sua relação com esse bairro. E você é um artista independente que está aí no dia a dia, ó, ralando. Então, a gente faz questão de receber você aqui e amplificar esse teu alcance, amplificar a tua voz, para que mais pessoas conheçam o teu trabalho, que é espetacular, viu? Ai, muito obrigada. Antes de mais nada, quero agradecer de novo e dizer que esse é um espaço muito importante para nós, artistas independentes, como você disse, porque a gente precisa muito dessa visibilidade, né? É muito difícil fazer arte por conta própria quando a gente não tem incentivo de nada. Então, isso aqui é um espaço incrível, onde a gente pode ecoar, gritar, falar e expressar tudo isso que reverbera dentro da gente. Então, maravilha. Obrigada. Pô, a gente que agradece. E por nós, o Carta na Manga seguiria sempre assim com esse projeto, porque é algo muito bacana, sabe? Faz bem pra gente também. Como o podcast está sempre impulsionando os artistas paraenses. Nós já fazemos isso com o Carta na Manga regular, né, lá no estúdio, mas aí quando surgiu a oportunidade da gente visitar esses artistas, não só os artistas que fazem show, que cantam, mas as pessoas também, escritores, poetas, pessoas relacionadas a projetos sociais, então a gente tem sido uma grande experiência. Mas estou aqui no Curió, na tua casa. Primeiro já começa me contando assim, como é que é viver no Curió?
A minha relação com o Curió, ela já é desde que eu nasci. Porque a minha primeira casa foi o Curió. Eu já morei em outros lugares, né, de Belém, outros bairros, mas eu cresci aqui. A família dos meus avós mora aqui. Então, assim, eu saí do hospital e minha primeira casa foi o Curió. E aí eu conheço a grande parte da vizinhança, as primeiras igrejas que eu frequentei são aqui por perto. Tu já conhecia aqui pela frente? A Praça da Castanheira, sim. Quando eu era criança, eu sempre vinha para cá. Para ir para a igreja, eu passava por aqui. Cara, a minha avó foi professora daqui do bairro. Foi mesmo? De uma escola que se chamava Ruth Passarinho. Inclusive, é aqui ao lado, quase. Então, assim, eu já passei por aqui tudo. Me traz nostalgia estar aqui. Porque lá da minha casa, antigamente, aqui as árvores eram muito grandes nessa praça. E aí, da janela, a gente via as castanheiras, assim, muito grande, parecia uma floresta, assim. Por isso que é o Centro Comunitário das Castanheiras? Das Castanheiras, exatamente. Então é muito nostálgico, assim, estar aqui. E dessa época, o que é que tu lembra? Como é que era morar no Curió? Olha, amigos, colegas, brincar na rua, a gente sempre brincava na rua, né? Hoje em dia a gente não vê tanta criança assim na rua, faz muita falta, né? As crianças estão muito lá na tela. Mas na minha época era brincar de pira-se-esconde, elástico, enfim, a criançada ficava na rua. Então, assim, eu tenho muitos amigos até hoje dessa época, que são meus vizinhos, enfim. Ainda do Curió? Ainda do Curió, sim. Cara, que bacana. A gente veio conhecer primeiro o centro aqui, né? E já viu essa praça. Eu não sabia que existia essa praça aqui, né? A gente achou muito bonita, porque fica ao lado da igreja, para ali tem um posto, se eu não me engano. Um posto logo ao lado de saúde. Poxa, que bacana. Isso. E dessa convivência, quais as memórias que tu traz do bairro que tu poderia compartilhar com o público? Eu tenho muitas memórias, mas assim, no caminho para cá eu vi pensando em uma que marcou muito a minha infância, que foi o seguinte. Quando eu era criança, aqui no Curió, tinha uma cultura de o Papai Noel passar em todas as ruas. É mesmo? Sério, isso foi muito mágico assim, na minha infância, porque acho que a vizinhança inteira se programava, se organizava para que o Papai Noel fosse num caminhão de rua em rua. E aí era uma expectativa muito grande na época do Natal, porque a gente sabia que naquele dia o Papai Noel ia passar. E a gente escutava ao longe o som do caminhão, e tinha uma banda atrás, que era a banda da igreja, que fica logo aqui perto. E assim, isso é muito nostálgico também para mim, porque eu tenho essa sensação, sabe, de esperar o Papai Noel passar na rua para entregar o meu presente. Que bacana! E assim, se você perguntar isso para qualquer criança, hoje adulto que morou aqui, todo mundo vai dizer a mesma coisa, assim, que esperava o Papai Noel passar, era muito mágico, assim. Cara, que só legal. No Curió, cara, só no Curió. Mas vem cá, além disso, se eu não me engano, foi com o Curió Tinga, foi no Curió Tinga que tu aprendeu a andar de ônibus? Exatamente, é mesmo? Dei um rolê aí como é que Belém. foi isso. Então, quando eu era criança, eu vivi essa experiência de passear por vários bairros de Belém sozinha, em um ônibus, Mas com qual idade? Eu acho que eu tinha entre 7 e 8 anos. Caramba! E assim, fui esquecida no ônibus e tive que me virar sozinha. Mas graças a Deus estou bem, estou aqui hoje para contar essa história. Conta um pouco mais detalhada essa história, vai que a gente tem tempo. Tá, então, eu ia para aula de música, né? Eu comecei a estudar música muito cedo, com 7 anos. E nessa época, eu tinha saído do Carlos Gomes e tinha ido para uma outra escola de música da UFPA. E aí, ninguém poderia me levar, arranjaram uma pessoa para me levar. E essa pessoa se comprometeu em me levar para a escola. Tá, no caminho, a pessoa desceu do ônibus e eu fiquei sozinha no ônibus. E só fui me dar conta disso muito tempo depois, quando eu olhei para trás e não vi mais que a pessoa estava lá. E assim, o que me salvou nessa história foi que todas as vezes a minha mãe me levava de ônibus e ela me explicava o caminho. Ela me explicava a rota e eu ia prestando atenção por onde a gente passava. E aí, quando aconteceu de eu estar sozinha, eu soube me virar porque eu sabia aonde eu tinha que descer. Mas o ônibus já tinha passado de onde das minhas referências, do que eu conhecia. E aí eu entrei em desespero total no ônibus. Comecei a chorar e as pessoas me acudindo e o cobrador me perguntando o que tinha acontecido. E aí eu disse, moço, eu preciso descer em frente a um colégio tal. E aí o motorista já tinha passado muito. E aí ele pediu permissão para os passageiros para dar a volta, voltar tudo e me deixar exatamente onde eu sabia, para que eu pudesse descer e chegar em segurança na escola. E foi o que aconteceu. Caramba! Aí da escola você... E aí eu fui para a escola, e aí
a moça que estava comigo no ônibus tinha levado as minhas partituras, porque eu ia fazer uma prova de piano na escola de música. E aí, quando eu cheguei lá, eu não pude fazer. Eu tive que explicar para a professora por que eu não podia fazer, que as minhas partituras não estavam comigo, que eu tinha sido esquecida no ônibus. Caramba. E aí, remarcaram a minha prova e eu voltei para casa, porque eu sabia o caminho de volta, onde pegar o ônibus de volta. Com 7 anos? Com 7 anos de idade, sim. Caramba. Foi muito tenso. Chegou mas em casa? Cheguei em casa, estou bem. Ou tu acha que tu chegou na tua casa e tá morando com essa família até hoje? Não, cheguei na casa certa. Cheguei na casa Pô, certa. que Mas bacana. assim, foi... Eu acho que eu já contei essa história, acho não, tenho certeza que já contei essa história para você antes, mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, na minha época, as crianças elas tinham mais essa desenvoltura de se virar, sabe? E hoje em dia, às vezes, eu acho que por conta da tela, de ficar muito ali, enfim, em outro universo, as crianças elas não têm essa habilidade. E eu sou dessa época um pouquinho de que a gente tinha que se virar mesmo, a gente brincava na rua, conhecia as coisas, vivia um mundo mais externo, assim. Então isso fez parte da minha vida e fez bem para mim. Vem cá, a arte que nos escolhe, né? Na verdade, a gente pensa que a gente escolhe o nosso caminho, mas é como se tivesse um chamado e a gente nem sabe. Sim. Mas em algum momento a gente descobre esse chamado. Quando é que tu começou a se inclinar para música, para composição? O que veio primeiro para ti? Eu sempre fui muito arteira. Né? Eu sempre gostei de escrever, de pintar, mas a música sempre falou muito mais forte. Eu sempre gostei de cantar muito, então desde pequena meus avós me levavam para a igreja, eu cantava na igreja, comecei essa minha vivência de canto na igreja. Mas até então era só uma coisa que eu gostava muito e que a minha mãe percebeu. Mas você cantava lá no altar ou você cantava mesmo no banco com o pessoal? Cantava no altar. E era igreja protestante, era católica? Eu cresci num lar evangélico e aí foi nesse ambiente que eu comecei a ter essas vivências. O que você gostava de escutar daquela época? As referências? Diante do Trono. Era legal. Diante do Trono na parte no início ou já no final, assim, tipo... Diante do Trono 1, 2, 3 ou já Sim, eu conheço tudo isso, assim. Conheço muita coisa. Que bacana. Então eram as referências. Que mais? Sim. Eu participava de cantata de Natal, enfim. E aí eu passeei em algumas igrejas por aqui, né? Não só do bairro, de Belém, no caso. Porque onde dava para cantar, eu estava indo. Então, onde tinha coral, trio, estavam precisando de alguém, eu fazia amizade e ia cantar. Porque era o espaço que eu tinha, assim. Mas até então, nada profissional. Era algo que eu gostava e sempre me envolvia. Mas aí, durante muito tempo, eu um pouco que me afastei por conta da rotina de estar estudando outra coisa, sou administradora. Então, eu fiz faculdade, fui viver outras coisas, né? E aí, na pandemia, em 2020, foi quando eu senti essa necessidade, assim, gritando dentro de mim. Eu me enxerguei e vi que muita coisa do que eu amava eu não estava mais fazendo. E o quanto que isso me fazia falta, sabe? Eu estava um pouco assim, meio sem rumo. E aí eu tentei resgatar isso, eu tentei resgatar essa menina que gostava de cantar, de escrever, enfim, de mergulhar na arte. E aí, na pandemia, eu resolvi comprar um teclado. Eu comecei a estudar teclado muito cedo, né? Comecei a estudar música com 7 anos. E aí, muito enferrujada, resolvi comprar um teclado. Por isso que eu trouxe um pianinho, né, para lembrar disso. E aí, em 2020, no meio da pandemia, eu decidi me arriscar de novo, assim, meio enferrujada. Comecei a tocar de novo, a musicar o que eu estava escrevendo. E nessa época, onde todo mundo estava dentro de casa e ninguém podia sair, estava tudo muito à flor da pele, sabe, em mim. E aí, foi nesse período que eu coloquei tudo que tinha para fora e fiz a minha primeira música e lancei meu primeiro trabalho. Mas deixa eu só entender, você falou que fez o Carlos Gomes lá quando era criança. Isso. Você tem toda essa formação ou você só iniciou? Como é que é? Eu comecei a estudar no Carlos Gomes com 7 anos, eu fiz musicalização. Tá. E aí depois eu passei alguns anos até a minha pré-adolescência na escola de música da UFPA. Até os meus 12 ou 13 anos por aí. E aí, nesse período, eu participei de um coral de flauta doce, participei de 2 festivais de ópera, era do coro infantil, fiz parte do coro da escola.
E aí depois, um pouco mais, já indo para minha adolescência, eu saí. Por conta do conta ritmo do de ritmo, estudo. exatamente. Entendi. Quer dizer que a pandemia, de certo modo, ressignificou coisas e Sim. fez tu abraçar essa Sim. necessidade que tu tinha. Sim, exato. Muita gente que a gente conversa, até o Carta na Manga surgiu na época da pandemia, sabe? Olha só. Foi quando a gente não podia fazer o que a gente fazia, os shows de mágica, a gente, poxa, o que a gente pode fazer? Vamos criar um podcast que tem uma pitada de mágica. Então, o Carta na Manga é fruto disso. E muita gente que a gente conversa também teve na pandemia um momento de ressignificação. Tu trouxe um caderno aqui, que são das tuas primeiras composições. Sim. Eu não consigo enxergar muito bem, porque eu posso pegar ele aqui? Pode, claro. Porque eu tô sem óculos. Aqui, ó. Uma Saudade. Uma Saudade foi a minha primeira música lançada. E aí eu deixei aí nessa página para, enfim, para relembrar isso. Isso aqui é dessa época da pandemia? Dessa época da pandemia. Cara, é muito bom o processo de composição. Como é que vem para ti a composição? Eu primeiro gosto de criar melodias, né? Então, às vezes, ou eu fico cantarolando uma melodia e aí logo em seguida eu vou pro meu teclado tentar ver o que sai e depois eu vou colocando letras em cima daquela melodia. É assim que funciona para mim, mas pode existir de várias maneiras, né? Cada um recebe de um modo. E aí, na pandemia, tu começou a postar os vídeos, começou a se dedicar. Quando foi que tu começou a perceber que o que tu estava fazendo impactava no outro? Olha, tem uma história muito bonita com relação à minha primeira música, que foi o seguinte: nesse período de pandemia, a minha música já estava lançada, ela foi lançada em 2021, então um pouco depois do período de quarentena, eu tive um familiar meu que ficou muito mal, né? De Covid. De Covid, estava no hospital. E eu recebi uma mensagem dele muito linda, assim, que mexeu muito comigo. Ele disse para mim que no período em que ele estava lá no hospital, ele escutava a minha música, Uma Saudade. E que, escutando a minha música, ele sentia vontade de sair de lá. E isso dava forças para ele sair. E isso mexeu comigo num nível, assim, que eu pude ver ali, naquele momento, foi o primeiro instante que eu vi o quanto que a arte, que nasce ali entre quatro paredes, só pra gente, numa solitude, depois consegue alcançar o outro de uma outra forma. E em um outro sentido também. Porque, às vezes, a gente escreve com base em um sentimento, com base em alguma história, mas, às vezes, chega no outro com base nas vivências dele. E foi nesse período que eu percebi o quanto que a arte ela tem esse poder, sabe? De impactar, de transformar mesmo a vida das pessoas, e isso começa da gente, né? Que cria, enfim. Cara, que legal. Tu faz um estilo pop com MPB, nova MPB que chamam, né? Isso. Primeiro explica pra gente o que é a nova MPB. A nova MPB é essa nova geração de artistas da música popular brasileira. A gente tem grandes ícones, né? Como Caetano, Djavan, Gal. E aí, esses novos artistas que vêm surgindo, nós chamamos de nova MPB. Essa nova geração aí de artistas, e eu faço parte dessa turma de novos artistas. Entendi. O que tu ouvia dessa parte, né? Vou falar a parte secular, que chamam, né? O que tu ouvia quando criança, para te ter também essas referências? A minha mãe escutava muito tudo isso que eu disse. Minha mãe escutava Djavan, Marisa Monte. Então, a Marisa é uma grande inspiração para mim. Minha mãe escutava Caetano. Enfim, acho que tudo isso foi moldando o meu gosto, assim, né? E eu gosto muito de ouvir isso até hoje. Não gosto de Roupa Nova, por exemplo. Enfim, acho que... Agora tu tem um jeito particular de cantar um sopro, assim, uma coisa, como eu posso falar, como eu percebo como fã, mais delicada, sabe? Da onde que vem isso? É o teu estilo que foi construído ou simplesmente quando tu começou a cantar já era assim? Eu acho que sempre foi, na verdade. Eu acho que à medida que o tempo vai passando e cada vez mais vai passando, eu tento ser o mais verdadeira possível, com a minha essência mesmo, sabe? Então, a forma como eu canto, como eu me expresso, é muito verdadeira comigo. Eu não tento, por exemplo, forçar um timbre ou forçar uma estética, enfim. Vai muito daquilo que eu tô sentindo, sabe? E o meu timbre, naturalmente, de falar, ele já é assim, né? Eu não falo, não sou espalhafatosa, então acho que isso reflete também na minha maneira de interpretar, de cantar. E é tudo muito verdadeiro, assim, muito natural o sentimento pra mim. Acho que é isso.
E por falar nessa espalhafatosa, né? Uhum. Eu sei também que tu és atriz. Como é que veio esse lado também da atuação? Como é que veio primeiro e como ele te ajuda na própria interpretação? Estudar teatro sempre foi um sonho para mim. Sempre quis estudar teatro. Mas como eu venho de uma família humilde, né? Então a gente não tinha condições de pagar teatro, enfim. Estudar música, estudar inglês já era um grande feito, né? E o teatro, ele ficou um pouco para trás. Depois de adulta já, na minha fase adulta, trabalhando, ganhando meu próprio dinheiro, me sustentando, eu decidi olhar para esse sonho que eu também sempre tive de estudar teatro. E aí eu comecei um pouco mais de um ano já a estudar teatro, me envolver de fato com isso, verdadeiramente. E tem sido maravilhoso, assim. No começo, eu pensei que estudar teatro iria me ajudar na música. Mas, na verdade, é um outro universo, sabe? Me ajuda, assim, na música, em muitos sentidos, mas é um outro universo, assim, paralelo, onde eu pude encontrar outras experiências, enxergar um outro horizonte, novas possibilidades, sabe? E já me apresentei em alguns lugares como atriz, já criei alguns personagens e é muito legal. Quando é que tu começou a pegar essas primeiras composições e querer juntar e montar um repertório para apresentar, né, para shows? Porque eu acompanho nas redes sociais e você tá aí bombando com EPs, com apresentações. Quando foi a tua primeira apresentação assim, Bia Bergman, cantora de MPB? A minha primeira apresentação, ela aconteceu em 2023. Foi um show Bia Bergman, mas eu fazia interpretações. E o nome desse projeto se chamava Mulheres que Inspiram. Esse projeto nasceu no mês das mulheres e eu quis criar um projeto onde eu pudesse cantar mulheres da arte que já passaram na nossa trajetória, mulheres que estão até hoje aqui fazendo acontecer, misturado algumas das minhas músicas. E aí essa foi a minha primeira ideia e coloquei em prática isso, divulguei e criei o Mulheres que Inspiram. A primeira edição ele aconteceu em 3 edições. A primeira foi um sucesso e várias pessoas quiseram ir depois, não tinha mais lugar, a gente teve que repetir a sessão. E esse foi o primeiro show que eu fiz de Bia Bergman, mesmo interpretando outras artistas. Mas foi o primeiro que as pessoas foram lá comprar o ingresso para me ouvir cantar. Foi em 2023 e aconteceu lá na Casa do Fauno, que é um lugar que sempre me acolheu e me recebeu muito bem, sabe? Enfim, eu tenho muito boas lembranças desse período. Bia Bergman é de berço, é um nome artístico, para quem está acompanhando, como é que é? O Bergman, ele é uma homenagem ao meu pai, que se chamava Lindenberg, mas o apelido dele era Berg. Infelizmente, eu não pude conhecê-lo porque ele faleceu quando eu ainda era muito jovem. Eu tinha 1 ano e ele tinha 23. Era um menino, praticamente. Mas, assim, eu tenho muitas recordações, fotos, cartas que ele me deixava e eu sei o tanto que ele me amava, sabe? E ele era músico também. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui hoje, ele seria o meu fã número 1. E aí, desde criança, eu peguei esse Berg pra mim, do meu pai. Eu só não deixei Berg, enfim, não sei porquê, mas eu criei um Bergman depois. Mas ele é uma homenagem ao meu pai e é um nome em que eu me identifico desde criança, que eu mesma coloquei que seria e desde então eu sou Bia Bergman. E o Bia vem de quê? Beatriz? O Bia é de Beatriz, porque eu sou Beatriz. Bacana. Olha aí, você que é fã da Bia Bergman, talvez... Será que você sabia essa história? Pô, Bia, que bacana, cara. Acompanhar essa tua trajetória, ver essa evolução. E tô sabendo que você já amplificou isso para outros estados, né? Sim. Acompanhei você em BH, depois no teatro lá em Salvador. Fala de cada uma dessas experiências e o que representou para ti. Eu trabalhei arduamente na produção do meu EP, meu primeiro EP, que é um EP que tem 5 faixas autorais. E aí, desse trabalho, surgiram as oportunidades de eu fazer shows fora do meu estado pela primeira vez. E o primeiro foi em Salvador. E eu fui junto com um projeto que se chamava Curtir o Som. É um aplicativo que junta ouvintes e artistas. E aí, nesse aplicativo, eu tenho até hoje muitos ouvintes de Salvador. E a gente ficava só ali no virtual, né, nos comentários e tudo mais. Até que a galera queria muito me ver pessoalmente, ter um som pessoalmente. E aí a gente combinou
com o Curtir o Som de fazer um show no teatro, que foi o Teatro Gamboa, lá de Salvador. Era um teatro de 60 lugares e a gente conseguiu encher o teatro. E para mim isso foi um marco na minha vida enorme, porque, pensa, eu saí de Belém, fui para Salvador, cantar no teatro, e as pessoas que estavam lá compraram ingresso para ouvir as músicas do meu EP e para me assistir. Então, assim, isso foi uma coisa gigante, assim, para mim. Foi lindo. Antes de tu falar de BH, é por isso que eu acho que esse projeto é especial, porque o nosso objetivo é amplificar os artistas para a sua localidade. Porque às vezes ele é conhecido em Salvador, mas o vizinho não sabe, pô, eu moro ao lado da... Entendeu? Não sabe. Então, eu acho que é legal a gente poder visitar os bairros e divulgar para os próprios bairros, sabe? Para que eles saibam, não, daqui a Bia Bergman saiu daqui, ou a Bia Bergman é daqui. BH, como foi? BH foi um festival chamado Epop BH. E aí foram muitas inscrições de artistas de todo o Brasil que mandaram suas músicas para participar do festival. E aí eu fui uma das selecionadas, dentre vários e vários centenas de artistas, fui para BH e aí fiquei em uma posição, não cheguei na semifinal, porque era um festival, tinha competições, não cheguei à semifinal, à final, na verdade, mas eu fiquei lá na semifinal, fui para BH para me apresentar pessoalmente. Conheci artistas maravilhosos, conheci outros artistas de diversos outros estados, criei conexões, cantei a minha música lá em BH, falei que eu era daqui de Belém, com muito orgulho. E, enfim, isso também foi um marco muito importante na minha história. É sempre... Tudo que a gente faz, na verdade, como artista é muito importante. Mas aí quando a gente vê a nossa música ultrapassar, a nossa arte ultrapassar essa barreira regional, também é muito lindo, sabe? Porque a gente vê que existem outros caminhos e outros olhares, assim, que outras pessoas estão te enxergando. Isso é lindo. É verdade. E deixa um recado aí também, né, para quem está assistindo a Bia lá de Salvador, de Belo Horizonte, dos outros lugares do Brasil, curte esse vídeo, compartilha aí com o fã-clube, para a gente poder levar ele mais longe e levar o nome da Bia também, a música dela, que é muito especial, para o restante do Brasil e para os outros países também, né? Tem gente que assiste hoje pelo YouTube em tudo que é região. E aqui ainda tem mais composições nesse caderno? Esse caderno não, ele é um caderno bem antigo, das minhas primeiras composições. Hoje em dia as minhas composições estão em outros lugares, mas eu guardo ele, eu nunca vou me desfazer dele, sabe? Nunca vou, é uma lembrança muito especial do início de tudo. Pô, que bacana. E tem músicas aí que nunca foram lançadas também, mas mais pra frente. Para os próximos EPs. Os próximos estão aí guardadinhos. Quem sabe vira um livro. E, além da parte musical também, tem feito clipes, né? Sim. Nesse álbum Sobre Nós, não é isso? Sim, sim, é um EP sobre nós. Tem um clipe lá. Como é que é essa parte aí de unir o áudio, né, com o visual? Como é que foi essa experiência, tem sido para ti? É maravilhoso, apesar do muito trabalho que né? Porque realmente não é fácil ser uma artista independente. A gente precisa trabalhar muito e fazer o nosso corre por conta própria é muito desafiador. Mas sabe de uma coisa legal? Eu sempre, quando era criança, quando eu escutava música, até de vez em quando faço isso, eu sempre me imaginei em vários clipes, né? Então eu escutava música e ficava me imaginando em vários lugares. E hoje eu tenho essa possibilidade de criar, de produzir também os meus próprios clipes artisticamente, porque eu também penso em roteiro, em como eu quero, no conceito que aquilo tem que ter, e coloco isso em prática. Então, de certa forma, as coisas que eu sonhava quando eu era criança, elas, profissionalmente na minha vida, elas se realizam hoje. E é muito lindo criar um clipe, ter a ajuda de outros artistas, outros olhares, colocar isso no mundo de forma visual, é incrível. Tem uma parte do clipe que você tá no meio do trânsito, assim, tem que ser ágil, né? Fechou, gravou aí. Pra gente gravar isso foi uma história, porque o sinal fechava ou abria, a gente tinha que gravar rápido. E tem as pessoas que passam para não... E às vezes as pessoas passavam e aí não funcionava, vamos de novo. Foi uma loucura, mas ficou bom. Dá o nome do clipe para quem quiser assistir no YouTube. O clipe se chama Tudo Mudou e está disponível no YouTube para vocês assistirem. Tu tens um canal no YouTube onde tu posta conteúdo? Tenho. Qual que é o Bia nome? Bergman. E nas redes sociais está aparecendo aqui para vocês, Bia.Bergman. Bia.Bergman. E no Spotify também, que é muito importante, né? O play de vocês lá no Spotify ou nos outros aplicativos de música, isso é muito importante pra gente também. Pô, que bacana.
Além disso, recentemente, Bia canta na Vitória. Fica o nosso agradecimento, você convidou, mas como a gente estava na loucura de organização, não pôde ir, mas eu vi as fotos, como é que foi mais esse lindo, momento, né? mais esse degrau. Bia Canta na Vitória é um projeto que eu idealizei lá em 2023, mas eu ainda não me sentia pronta o suficiente para colocar em prática, né? Então eu precisei trilhar algumas coisas, fazer algumas coisas para poder me sentir pronta. E ter uma banda muito boa também, que é a banda que me acompanha, que foi comigo para Salvador. Uhum. Então os meninos, eles fazem parte desse projeto também. Ana Vitória é um duo que são as minhas maiores referências de nova MPB. E aí, como eu gosto muito, eu quis fazer esse projeto para celebrar a arte, para celebrar a música desse duo incrível, mesclado às minhas, né? Para que as pessoas pudessem escutar as minhas também. Tinha a parte delas, mas também Sim, tinha as então autorais. era Bia Canta Ana Vitória e autorais. Então foi muito bom, assim, o público foi lá no Valdemar Henrique. Uhum. E, nossa, a galera amou muito, foi um show muito lindo, a banda estava incrível e teremos outras edições. Olha aí, fica ligado. Tu falou lá no começo, né, quando a gente falou do início da carreira na pandemia, de um familiar que encontrou na tua música um conforto, um alicerce para que ele quisesse logo sair. Quais são os retornos dos fãs hoje em dia que te acompanham, que interagem? Você sempre posta os comentários dele, mas como é que tu recebe esse carinho dos fãs? A minha relação com as pessoas que curtem o meu trabalho, ela é muito genuína, porque eu me faço muito presente, sabe? Então, eu tô sempre ali atenta ao que as pessoas querem, o que as pessoas estão achando das músicas, a opinião delas importa muito para mim. E eu já recebi comentários, assim, de tudo quanto é jeito, assim, de pessoas que eu tava muito mal hoje, mas escutei a tua música e agora tô feliz. Ou então, nossa, essa música me lembra muito tal história que eu vivi, ou essa música me fez passar por tal situação. Eu trago isso sempre guardado no meu coração. Eu recebo muitos comentários de pessoas que se identificam. E eu faço sempre questão de responder, de mandar um coração, de compartilhar, de mostrar que eu tô presente, que eu tô ali vendo o que a galera tá comentando. E, enfim, eu não quero só que as pessoas me enxerguem como uma artista longe demais, sabe? Mas como uma pessoa que tá aqui perto, que, enfim, que vive a vida como todo mundo vive. E é isso, eu sou muito genuína, assim, com as pessoas que me escutam. O que te emociona numa música? Nossa, muita coisa me emociona, porque eu naturalmente sou muito emocionada. Eu sou artista, o artista naturalmente ele já é emocionado. Muita coisa me emociona. Eu não sei te falar, porque muitas coisas são... Vai desde a melodia, letra, interpretação. Sim. Às vezes tem coisas que eu só leio, assim, e eu já acho aquilo incrível, já me emociono. E melodias também, mas eu acho que a letra da música, de músicas, elas me chamam assim muito mais a atenção, mais do que a melodia, sabe? Não que a melodia não importe, a melodia importa muito, mas eu sou muito atenta ali no que aquela música quer dizer, sabe? No que ela está querendo passar, ou o que ele estava vivendo ou pensando quando ele escreveu aquilo, tá? O artista. Então, a letra me chama muito a atenção, me emociona. Você, por falar em letra, tu tens esse dom da composição, mas eu acho que antes de tudo tu é uma escritora, né? Uma poeta, porque para uma poetisa, para poder escrever tudo, de onde vem essa inspiração para a escrita? Eu não estou falando da música, a escrita em geral. A escrita, eu sempre amei escrever. Então, para mim, sempre foi muito mais fácil, principalmente na minha infância, escrever do que falar. Às vezes, quando eu passava por alguma situação que eu precisava conversar com alguém sobre alguma coisa, eu preferia escrever, porque para mim era muito mais fácil que eu escrevesse, entregasse, do que falar. Então, assim, a escrita ela sempre veio com muita força assim na minha vida. Tinha diários e diários escritos com muitas coisas que eu dava para minha mãe porque eu não conseguia às vezes falar cara a cara. Não que ela não me desse essa abertura, mas eu acho que a escrita ela era como um alicerce para mim. E sempre foi assim. Sempre escrevi muitas coisas, mas antes eu não musicava, só escrevia. Então, assim, eu acho que desde de infância a escrita ela já me pegava ali de jeito. Beleza. Tem alguns planos aí para os próximos anos? Nossa, muitos. Porque tu falou que o show da Ana Vitória, Bia Canta Ana Vitória, foi de 2023 que tu idealizou, não é? Isso. E saiu agora. O que tu pensa, assim,
da Bia daqui a algum tempo? Como é que tu consegue projetar o que tu imagina, o que tu espera da Bia daqui a um tempo? Eu imagino a minha música trilhando por caminhos onde talvez nem mesmo eu consiga estar, sabe? Porque eu já visualizo isso, assim, isso já acontece, na verdade. A minha música, às vezes, chega em lugares onde eu nunca fui, né? E encontra pessoas das quais eu nunca vi pessoalmente. Mas eu acho que tudo que a gente está... Eu falo a gente porque eu também tenho uma equipe, eu tenho um companheiro que está comigo em tudo. E eu acho que tudo que a gente trabalha no projeto Bia Bergman, ele é para ser duradouro, sabe? Eu nunca penso em fazer coisas para que durem uma semana, ou um clique, ou seja algo viral, sabe? Mas que isso perpetue e alcance gerações. Então, tudo que eu faço hoje, minhas músicas, tudo que eu escrevo, elas são pensando em quem eu vou alcançar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quem ainda vai me ouvir, sabe? E é isso que eu imagino. Eu acho que a minha música vai alcançar em muitos lugares e muitas histórias também. Com certeza. A gente vê cada vez mais uma batalha pelos cliques e muitas vezes artistas com um potencial incrível tendo que ir por caminhos que talvez eles não quisessem, mas para poder ter o reconhecimento do público. Assim, tu já teve convites para migrar de estilos, tipo alguém chegar e falar: "Ei, de repente se tu fizer isso aqui, pode ser que tenha um apelo maior." Já rolou assim algum convite nesse aspecto? Não convite, mas eu já ouvi comentários de por que você não, de repente não faz isso ou não coloca tal coisa na tua música? Mas eu sempre me pergunto assim, o que é o sucesso, na verdade, né? E eu acho que o sucesso, muito mais do que você estourar ou fazer uma coisa porque estão pedindo para você fazer naquele momento e depois de você ser esquecido, o sucesso vai muito além disso. Acho que o sucesso é aquilo que a gente faz para durar, para ser lembrado, né? A gente tem grandes referências aí, não só da música, escritores, enfim, outros artistas que são lembrados até hoje e que vêm aí de gerações. Eu acho que para mim o sucesso ele está mais atrelado a isso, sabe? No que a gente faz de forma verdadeira, sem se importar com, claro, os números são importantes, os cliques eles são importantes, mas será que eles são mais importantes do que você fazer as coisas com verdade? Eu acho que eu me coloco muito firme nisso, sabe? Em fazer as coisas com verdade e ser verdadeira comigo mesma, com a minha arte, com a minha essência, para que isso dure, para que lá na frente as pessoas ainda se lembrem de mim e aí ainda me escutem. Eu acho que é isso para mim. Certo. O que a Bia de hoje, com toda essa estrada que já tu falou, começou em 2020 a movimentar tudo, a gente está em 2026, o tempo voa. Nossa, o que a Bia de 2026, com a experiência, a bagagem que tu tem construído, falaria para a Bia de 2020, lá no começo? Tipo, tu viaja no tempo, numa máquina, chega lá e fala: Bia, tu precisa fazer isso para que em 2026 a gente esteja assim. Eu teria falado para ela, para a Bia que quis comprar aquele teclado no meio da pandemia e que estava na dúvida se comprava ou não, eu diria para ela: compra que vai dar certo. E eu diria para ela continuar, sabe? Eu acho que talvez lá no futuro, a Bia também do futuro me diria a mesma coisa agora. Uhum. Porque às vezes a gente olha para o que a gente vive agora e a gente acha que as coisas não estão indo, que não está acontecendo da maneira como a gente queria. Mas quando a gente olha para trás alguns anos, olha o tanto de coisa que a gente já fez, né? O tanto que a gente já saiu do lugar, enfim. Então eu diria, continua, não desiste. Essa estrada, não é, que o artista independente percorre, ela não é fácil, é desafiadora. Muito. Tem mais baixos que altos, porque muitas vezes as pessoas veem o momento do palco, mas o momento do palco é um de uma série de coisas que acontecem. Sim. Então, a gente sabe muito disso. Para a gente estar em 2026, aqui no Vozes de Bairro, eu estou editando e fazendo vídeos desde 2009, Nossa, entendeu? Sim. Então, foi um caminho que teve as suas trajetórias. Dos vídeos do YouTube, eu comecei a fazer vídeos para aplicativos na área de mágica. E depois a gente foi com o podcast normal, Carta na Manga, até chegar aqui. Então, talvez as pessoas elas estão olhando aqui hoje
e pensando, começou um dia desse, Sim. ou vem a Bia no palco, olha, começou um dia desse. Exatamente. Não, tem toda uma trajetória. Sim. E nessa trajetória, tu já teve a oportunidade de encontrar alguns desses artistas que te inspiram e trocar uma ideia, pegar um pouco dessa bagagem, conversar, vir tu com a Fafá de Belém ali rápido, como é que é? Sim, sim. A Fafá eu conheci pessoalmente aqui em Belém, né? Eu fui cantar em um lugar e aí ela, por coincidência, estava lá. E aí eu me apresentei para ela e aí ela disse para mim, ela até falou para mim assim, olha, da próxima vez que tiver aqui um sarau, venha, diga que você é artista, mande uma mensagem porque todo artista da terra é bem-vindo aqui. Eu achei tão lindo isso que ela me disse porque ela nem me conhecia, né? Eu só disse para ela, Fafá, eu também sou artista. E ela me abraçou de uma forma tão bonita. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns artistas à distância, né, pelas redes sociais, artistas que me deram grandes dicas, né, Por exemplo, mandam aí. Por exemplo, eu trabalhei com um produtor chamado Jeff Pina, e o Jeff Pina já trabalhou com grandes artistas da música brasileira, inclusive com a Zana Vitória, ele era guitarrista da Zana Vitória. E ele me deu uma dica muito importante sobre carreira. Por exemplo, na época que a gente estava trabalhando, eu e o Jeff, ele estava produzindo uma música minha, a minha vitrine no Instagram, ela estava muito focada para outros nichos que não eram o autoral. E aí ele me deu uma grande dica, ele falou para mim assim, Bia, você está se colocando numa vitrine onde as pessoas não estão entendendo que você é uma artista autoral. Acho que você poderia começar a olhar mais para isso e se vender mais como artista autoral. E isso ficou na minha cabeça, assim, de uma forma que, a partir dali, eu comecei a me organizar ali nas redes sociais para que as pessoas me vissem dessa forma, sabe? Enxergassem a Bia Bergman como uma artista que tem músicas nas plataformas digitais, que tem clipes. E aí isso foi uma grande dica que eu trouxe para minha vida, de um cara que entende muito, né, de música a nível nacional. Mas aí você teve que amplificar a quantidade de composições para estar sempre atualizando com autorais, ou como é que é? Não, o que acontece? Eu vivo de música hoje, eu vivo de arte, né? Eu empreendo na arte e eu canto em casamento, em bar, em restaurante, aqui em Belém. Isso me sustenta. E aí, na época, eu estava me colocando muito... Estava gostando muito, assim, os bares, os casamentos, e aí isso dava uma confusão. Sabe? As pessoas que chegavam lá, elas me viam fazendo algumas coisas que não as minhas músicas autorais. E aí eu comecei a mudar um pouco esse olhar lá nas minhas redes sociais, a postar muito mais sobre o meu trabalho autoral, sobre os meus shows, sobre o meu EP, enfim, para que quando as pessoas chegassem, elas já fossem direcionadas a isso, sabe? Enfim, nesse sentido. Pô, que bacana, galera! Para você que está acompanhando, Bia Bergman, segue ela nas redes sociais que já apareceram aqui embaixo, fortalece o trabalho dela também, e é muito importante isso para o artista que caminha com o apoio do público. Então sigam as redes sociais, os fã-clubes que eu sei que ela tem também, aqui no YouTube, lá no Instagram, no Spotify, e que 2026 ainda tem muita coisa para acontecer, está só começando. 2026, o que a galera pode esperar? Então, eu tenho um projeto muito bonito para 2026, eu ainda não posso revelar. Claro. Mas tá vindo muita coisa linda por aí, muitos trabalhos autorais. Beleza. Ei, você agora está como diretora de um espaço, lembra que você me falou? Conta pra gente um pouco como é que é isso. Sim. Bom, eu empreendo na arte em vários sentidos, né? Não só na música. Há muito tempo... Era um sonho para mim ter um espaço artístico, onde a gente pudesse fazer arte, né? E não só a música, mas a dança, o teatro. E aí, há pouco tempo, eu abri fisicamente um espaço que se chama Espaço Artístico Bia Bergman. Onde é que fica? Fica na Travessa Rui Barbosa, logo atrás um pouquinho do Shopping Boulevard, ali no Reduto. E aí lá estão acontecendo aulas de dança, de balé clássico, jazz... Aulas de canto também, eu dou aulas de canto. E é isso, é um espaço físico para a gente fazer arte. Viver a arte, vivenciar tudo isso. E era um sonho para mim que hoje se tornou realidade. Cara, que bacana. E essa questão dos sonhos, né? A gente, para poder realizar, primeiro tem que sonhar. O que a Bia Bergman, criança, gostava de assistir ou de ler, que reflete hoje
a Bia Bergman adulta? Deixa eu pensar, porque eu gostava de ler e de assistir tantas coisas. Mas olha, o primeiro livro que eu li na minha vida, que eu me recordo, foi O Pequeno Príncipe. Que é uma história que também fala sobre coragem, sobre sonho, sobre se imaginar em outros lugares e viver outras coisas. Então, acho que é uma referência à história do Pequeno Príncipe. Maravilha. Bem, agora, não sei se vocês estão prontos, mas a gente tem um momento surpresa. Sabe que o Carta na Manga, tudo pode acontecer. Então, quando nós fazemos os episódios regulares no estúdio, lá a gente está mais em casa, né? Então a gente sempre traz alguma coisa para surpreender o convidado. A proposta do Vozes de Bairro é que o convidado nos surpreenda com as suas histórias, e isso tu já fez hoje. Agora, a gente trouxe também uma surpresa para a Bia, e eu quero que vocês confiram agora. Bia, hoje nós vamos te surpreender um pouco, baseado na nossa conversa. Então, eu vou virar minha cadeira um pouco mais para cá, você pode ficar aí. Tá. E esse momento ele é um resumo de tudo que a gente conversou de uma maneira mágica. Como ele é uma maneira mágica, eu trouxe aqui uma varinha para você poder segurar. E quando a gente ouve a tua voz, eu falei sobre delicadeza, eu usei até a expressão sopro, porque é algo que bate como uma brisa na gente e nos inunda. Por isso, eu lembrei muito da alegoria da delicadeza de uma rosa. Então eu trouxe aqui. Ai, que bonito. Essa rosa. E trouxe também um lenço para falar sobre essa leveza das melodias que você cria. Ai, que com a lindo. sua voz e com as suas escritas também. Deixa eu colocar bem aqui. E toda essa delicadeza, ela faz com que as pessoas, ao ouvirem tua música, tenham essa sensação de leveza e elas começam a sentir algo tão bom que parece que elas estão flutuando. Ai, que lindo. Nas notas, nas melodias que a Bia Bergman traz, elas dão uma volta no nosso coração e nos encantam, nos despertam emoções e fazem com que as melodias sejam propagadas por Belém, pelo Brasil, pelo mundo, flutuando. Nossa! Que lindo! Agora, só nos resta desejar que você continue como essa rosa, a cada dia com a sua música, encantando e florescendo. Que lindo! Nossa, que lindo! Agora, mais do que isso, essa rosa vermelha vai ficar aqui. Nós vamos utilizar mais esse lenço. Você vai permanecer com essa varinha, pode levantar. E eu trouxe aqui mais um buquê, sem flores, mas que ele possa representar também toda a tua musicalidade, todo o teu talento, e que você continue, através da tua música, se conectando às pessoas, a nós fãs, a todos que te acompanham. Que lindo! Para que você possa, faz um passe mágico aí, continuar fazendo com que todo esse sentimento, obrigado, floresça nas pessoas. Nossa, que lindo! Essa é a amei. nossa homenagem Carta na Manga, Bia Bergman! Obrigada! Bia, Eu me senti uma bruxa. muito obrigado. Obrigada, eu. A gente quer te agradecer pela presença. Realizamos mais um Vozes de Bairro e um Vozes de Bairro muito especial. Uma voz que ecoa e que encanta.
Muito obrigada. Eu quero te agradecer de novo pelo convite. Estamos sempre aqui juntos, tá bom? E obrigada mesmo. Isso é uma visibilidade incrível para nós, artistas. Vida longa ao projeto, ao Carta na Manga. Estamos aí sempre juntos. Maravilha. Tá Falando daqui diretamente com quem está assistindo, eu quero que tu deixe uma mensagem sobre perseverança. O artista independente é aquele que cai, levanta a poeira e dá a volta por cima e prossegue. Então pode ter alguém ali do outro lado que também é um artista, ou um profissional, ou uma pessoa simples, mas que precisa dessa tua mensagem de alguém que passou pelo processo, está passando, mas que está conquistando. Então, deixa uma mensagem especial ali para o pessoal que está te assistindo. Eu acho que a minha mensagem mais verdadeira é acreditar em você mesmo. Quando a gente acredita no que a gente faz, não importa o que os outros achem, não importa o que os outros vão dizer. Se a gente acredita, já deu certo. E eu acho que a gente precisa sempre ser verdadeiro e acreditar na gente mesmo, independente de qualquer coisa. Acredita em você, faz por onde que vai dar certo. Muito bem, eu quero agradecer aqui nessa câmera geral ao Centro Comunitário das Castanheiras do Corioltinga, que abriu as portas para receber essa gravação, que o tempo todo foram entusiastas desse momento que iria acontecer, um momento, como eles escreveram, de valorização dos nossos artistas. Então, muito obrigado. O centro está aqui, bem de frente da Praça das Castanheiras, é isso, Bia? Isso. Ao lado da Igreja Católica, aqui perto do posto de saúde. E aqui você tem programações de capoeira, danças, então tem muita coisa. Entra aqui no perfil do centro, lá no Instagram, e confere tudo que eles têm para a comunidade. É um espaço muito legal. Obrigado, senhor Bruno Moraes, pela acolhida e pela possibilidade. E também Manuela, que foi quem nos recebeu aqui no Centro Comunitário. Quero agradecer a equipe, Max na operação de vídeo, Ednúzia na parte de Libras, Adriane Carvalho na produção, Seu Freitas no nosso transporte. E a você que é aí do outro lado, que também acompanha a gente. Não esquece, se inscreve nesse canal, curte, compartilha, fortalece, que esse vídeo vai longe. E aqui em cima é o nosso Instagram, @CartaNaMangaPodcast, podcast mais surpreendente do Brasil. Agora vocês sabem por quê. Aqui tudo pode acontecer. Então, muito obrigado. Bia, palavra de despedida para quem está assistindo aí. Deixa eu pensar. É isso, obrigada por estarem aqui assistindo. Acompanhem o nosso trabalho, acompanhem Carta na Manga, acompanhem meu trabalho. É isso, vamos fazer o bem sem olhar a quem. E, enfim, acho que na vida, se a gente colocar tudo o amor no que a gente faz, a gente consegue fazer coisas lindas por aí. Então, meu recado é esse. Maravilha. Bora encerrar com um pedacinho de Uma Saudade, pequenininho? Ah, bora. Então, aí é contigo. Hoje me deu uma saudade, daquelas que só a gente sabe. Meu coração acelerou, o peito disparou quando eu te imaginei chegar. Aê! Obrigada. Galera, essa é Bia Bergman e esse é o Carta na Manga, Vozes de Bairro. Até a próxima. Valeu!